Bem-vindos ao Free Bet Show, Powered by Betano. Isto é o episódio 44 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e com um convidado especialíssimo, antigo internacional português com vasta experiência europeia, Dani. Como é que estás, Dani? Muito bem, obrigado. Obrigado pelo convite, antes de mais. É um gosto enorme estar aqui. Obrigado por estares aqui, Dani. Vai ser muito bom o episódio contigo, já que vamos falar do Europeu 2024, não é, Pedro? Vamos, Alex, vamos ao Euro 2024. Vamos falar sobre as escolhas de Roberto Martínez na convocatória final dos grandes 26 para ganharem o Euro. E já estão a perceber, o que é que vai acontecer. Antes disso, e o primeiro tema será a antevisão da taça, convém dizer-vos que este episódio 44, como o Alex muito bem apresentou, é o último da nossa segunda temporada. Mas nós não vamos desaparecer do vosso radar durante o Euro. Porquê, Alex? Porque durante o mês inteiro do Europeu 2024 na Alemanha, eu e o Alex vamos estar presentes nos conteúdos mais temáticos para vocês, não neste formato podcast, mas em conteúdos temáticos a hora B. Vamos fazer aqui um acompanhamento exaustivo do Euro 2024 e já sabemos, vocês vão nos acompanhar como fizeram ao longo de toda a temporada. Um agradecimento especial a quem tem estado a acompanhar-nos. Alex e Dani, indo ao primeiro tema já quente, é que tivemos um Porto a ganhar a sua 20ª Taça de Portugal e, como o Dani me dizia muito bem, terceira consecutiva do Futebol Clube do Porto. Tricampeão. O Porto do Sérgio e a quarta do Galeno. Quarta seguida do Galeno, dizíamos o Dani, exatamente. E é o primeiro jogador na história do futebol português a vencer a Taça de Portugal 4 vezes seguidas. Uma vez no Braga e agora as 3 no Porto. Dani, surreal. Começando já por aí, nós a semana passada, eu e o Alex, a fazer a antevisão deste jogo, punhamos aqui em perspectiva para nós quem é que seria o grande destaque individual do jogo para resolver, porque falávamos nós na altura que sim, um Sporting em grande depois de uma época fantástica, mas é o Porto do Sérgio Conceição, é uma final, e se há treinador que prepara estrategicamente bem isto é o Sérgio. A eliminar num jogo, o Porto tem demonstrado ser sempre muito, muito forte. Pelo na Liga dos Campeões, mesmo quando chegava às fases de jogos a eliminar em duas mãos, sim, mas ele mesmo com adversários teoricamente mais fortes e que depois muitas vezes também demonstravam dentro do campo, mas o Futebol Clube do Porto, mesmo com este plantel que não conseguiu o Sérgio ter plantéis com a capacidade, com a qualidade que ele desejava, mesmo assim conseguiu dar luta, mesmo assim conseguiu também ter as suas vitórias e mesmo assim conseguiu demonstrar uma atitude competitiva e uma qualidade de jogo extraordinária. E isso fez-me acreditar que neste jogo, ou pelo menos pensar, eu não ter a certeza de quem é que poderia ser, quem é que podia vencer. Durante praticamente toda a temporada eu olhava para os jogos do Sporting e à medida que a temporada foi começando e comecei a ver, eu jogo após jogo começava a ver o Sporting cada vez mais forte, o Sporting cada vez mais capaz, mais contundente nas suas exibições, equipa coesa, com muita qualidade, a utilizar o plantel quase todo, muitos jogadores a serem importantes, úteis, e quando é assim, a perspectiva é que a equipa se mantenha forte e dá-te confiança para acreditares que o resultado pode ser positivo e que o sucesso, o objetivo principal, que é a vitória no campeonato, está perto. Quando estava a olhar na divisão esta partida e depois da vitória no campeonato, as várias festas que foram acontecendo, a forma também, eu sei como é que é ser campeão e o que é que vives a seguir. Sim. Há muitos, olá, tudo bem, foste campeão, ganhaste, é para marcar os teus golos, és o maior, é isto, é aquilo. E o balão esvazia. Quer dizer, aquele balão que nós temos dos jogadores que têm de concentração máxima, de estar completamente focados naquele objetivo da vitória, do campeonato, da taça, do que é que for o objetivo, isso relaxa um bocadinho. E esse relaxamento, e o Porto não estava. O Porto estava totalmente focado. O Porto era outra coisa. O Porto era exatamente o oposto. Exatamente o oposto. E assim é muito complicado, é muito difícil. E completando o que o Dani está a dizer, o Sérgio Conceição, em todas as épocas no Futebol Clube do Porto, as 7 épocas, venceu um título, pelo menos um. Sempre. Pelo menos um por época. Pelo menos um por época. Na época de 19-20 foram 2 troféus, 21-22 também 2 e 22-23 venceu 3 troféus. Para quem às vezes fala que a nossa liga é isto, é aquilo, este ano 4 equipas diferentes a vencerem os títulos. Exatamente. Já não acontecia desde 17-18. Supertaça, Taça da Liga. Exatamente. Distribuído pelos 4 primeiros. Distribuído pelos 4 primeiros. É verdade. Isso é um bom ponto. E já agora, não foi à toa que nós convidámos o Dani para este último episódio, que é
esta questão das sensações que tu referias pós-final de campeonato e pré-decisão de taça, é importante também termos este lado de quem lá esteve, porque tu, e disseste bem, Eu sei, consegues fazer esse... Não é esse querer raio-x, digamos assim. não é querer fragilizar as equipas, não é querer falar mal, não é querer Não. invocar o treino invisível ou qualquer Claro, coisa. claro. É natural. Sim. É natural. Isto Somos não humanos, é, não é? Somos seres humanos. Que quer. Então, não é por acaso que o Sérgio Conceição, que o Ruben Amorim, quando chegou aos Passos do Conselho, chegou lá e quando ele foi falar, disse: epá, está na hora, vamos arrumar as coisinhas e vamos embora. Sim. O Guiócaras também, quando foi falar, também disse: epá, não, estamos focados na final da taça. Exatamente. O Ruben Amorim falou disto, falou que depois dos festejos da taça, não é só propriamente os festejos em si e o deitar tarde ou beber uma cerveja a mais ou uma a menos, não é só isso, é o relaxamento também, se calhar, na alimentação, no foco do treino, no sono, tudo. Alcanças um objetivo que te levou 11 meses a conquistar. Que é o principal objetivo. objetivo. É muito trabalho, são muitos dias, é muita hora, é muito treino e é muito tempo também focado e olhar para aquilo que é importante. É verdade. E ouvir o treinador, e ouvir os adjuntos, ouvir tudo aquilo que é importante, os médicos, nutricionistas, tudo, e levar aquilo à risca e trabalhar em função desse grande objetivo. Alcanças o objetivo, claro que relaxa. Sim. É normal. O Porto foi tricampeão, Mesmo mas do assim- outro lado, o Sporting, nos últimos 5 anos, Mesmo assim, não vence a taça. mesmo assim o Ruben disse que a última semana de trabalho antes da final da taça que foi extraordinária. Mas eu não vi um Sporting ontem. Sim. Muito mérito do Porto também, atenção. Exato. Mas não vi um Sporting tão capaz, tão efusivo, tão concentrado nas suas ações, na forma como conquistava o adversário, como retirava a bola ao adversário. Também o Santos Justo ter sido Foi um jogo de duas expulso. Estragou logo a Mas coisa. essas pequenas coisas... Concentração também, não é? Quantos erros houve individuais ontem do Sporting? Verdade. Houve vários erros individuais. Desde logo os dois nesta final. diretamente nascem Do deles. jovem, do miúdo, eu percebo, é a Gianni Catano decisão. também. Gianni Catamo, por Exatamente. exemplo. São coisinhas pequeninas, são pequenos detalhes, mas eu acho que, eu digo sempre, os detalhes para mim são extremamente Em importantes. no cima futebol. nestas decisões. Neste Ainda tipo mais, de jogos. ainda E o mais. Porto A eliminar... Exatamente. Exato. E o Porto na Taça de Portugal, tricampeão, como nós dissemos. E o Sporting, nos últimos 5 anos da Taça de Portugal, não vence. E nos últimos 16 anos, só venceu 2 vezes. Ou seja, isto já era um resultado. A forma anímica do Porto a entrar para este jogo, Sim. com esta vontade de vencer. Sabes qual foi a sensação e aquilo que eu senti em relação às pessoas e às pessoas do Sporting? Pronto, mas ganhámos o campeonato. Mas ganhámos o Eu não campeonato. sei se sinto Está a isso. ganhar o objetivo principal. Eu não Mas sei não é? isto é uma Concordo mentalidade, contigo, Dani. isto não pode ser, e o Ruben Amorim também frisou isso ontem na conferência de imprensa, depois da final. Ele disse, estamos a querer criar uma hegemonia, ou perguntaram-nos, o Sporting falava-se então que estavam a querer criar uma hegemonia completamente diferente em relação ao passado, ou seja, um Sporting que quer vencer Sim. todas as competições onde estão inseridos em termos nacionais, em termos internacionais, ir o mais longe possível. Mas criar essa cultura de vitória. E ele, mas agora perdemos a taça. Mas ficámos muito chateados. Mas o Porto... Ele ficámos muito quis dar esse chateados. sinal. Ficámos Sim, muito sim, chateados. sim. Portanto, e é isto. Mas os adeptos ainda estavam com aquela coisa, pronto, não ganhámos a taça, mas ganhámos Ainda a na saca do campeonato. festejo do campeonato. Ganhámos o campeonato, não Eu ganhámos senti a o taça. mesmo. Eu senti o Eu mesmo. acredito que o adepto do Sporting acreditasse que ia vencer este jogo. Iam, porque acreditavam. tem plantel. Mas- e tinha o melhor jogador, que era o e vinha Guilherme do- e também. vinha do Mas, Depor. o Porto tem 21 jogos seguidos a vencer a Taça de Portugal. Eu dou mais mérito do Porto Não, do que claro. desmérito Não, do obviamente, Sporting. obviamente, E obviamente. até Há se muito vermos mérito a do Porto. forma que o Porto jogou, o Porto anulou o Vítor Gyökeres com o Zé Pedro e o Otávio. Eles fizeram um tremendo jogo a conseguir Surpreendeu-me, por acaso. bloquear o Vítor Gyökeres. Tinha E isso. com o E o Alan Varela Tinha também. isso para vos Varela. perguntar. Tinha isso para- Sim, O Alan Varela. completamente. tinha isso para vos perguntar, Também. Dani e Alex, em relação a essa, obviamente que quando falávamos em destaques individuais pré-final do Jamor, Gyökeres saltava à vista e é impossível não saltar. Como é que funcionou isto para... Eu acho que mais do que o Otávio foi o Zé Pedro, porque o Gyökeres caiu muito em cima do Zé Pedro. Acho que foi muito Zé Zé Pedro e o Alan Alan Varela. É isso. O Alan Varela fez um jogo extraordinário. Qual é que foi essa importância do Alan Varela nesse Muita. apoio para anular o Gyökeres? Muita, porque o Gyökeres, quando queria a bola em profundidade, o Zé Pedro ganhava-lhe em velocidade. Estranho, porque é a primeira vez nesta temporada que o Gyökeres perde bolas em velocidade. Sim. E depois, Tá bem. quando ele não queria ir em profundidade, queria dominá-la e tentar ir ou para um lado ou para o outro,
aparecia o Alan Varela. Varela. E portanto nunca houve ninguém do Sporting para ganhar essa segunda bola, para dar apoio ao Gyökeres, ou mesmo se na disputa a bola caísse ali nas imediações de onde estes dois jogadores estavam, aparecia muito mais rápido, muito mais rapidamente o Alan Varela do que qualquer jogador do Sporting. sim. E isso nunca foi assim. O Sporting, durante esta temporada, tinha menos um jogador, sim, mas eu acho que houve, de facto, uma capacidade do Sérgio Conceição em preparar este jogo e conseguir incutir e conseguir transmitir aos seus jogadores o que é que era necessário fazer para vencer o Sporting. Sim. E eles fizeram. Ao milímetro. Ao milímetro. Levaram aquilo e pronto. E da parte do Sporting, eu acho que a expulsão determinou muito daquilo que o Sporting poderia fazer e que não conseguiu fazer. Portanto... E um dado estatístico, o Diogo Pinto foi o guarda-redes mais jovem de sempre a estar numa Taça de Portugal, numa final de uma Taça de Portugal. E foi notório aquele nervosismo. Só teve 2 jogos na Liga antes de jogar esta final da Taça. Por isso... É jovem, é miúdo. Eu ouvi comentários antes da final em que diziam, está bem, mas se ele está no Sporting é porque tem mérito. É porque... E se lança um jogador numa situação destas, pode ser o início de uma grande carreira. Ele pode fazer uma grande exibição. Mas depois do jogo diziam como é que ele faz um erro daqueles? Acontece, quantas situações num jogo deste género, desta dimensão, com essa quantidade de adeptos, de televisão, de tudo aquilo que são as incidências de uma final da Taça de Portugal, todas as incidências que existem numa partida destas, o antes, o durante, completamente. não é propriamente fácil. Eu nunca tinha tido essa experiência. Nem há milhões de jogadores que nunca passam por uma situação daquelas. Exatamente. E podem fazer 400 ou 500 jogos. Aliás, 90% dos jogadores no mundo não passam por essa situação. Pois, não é que podemos ver aí jogadores que fazem 400 ou 500 jogos na Primeira Liga, mas nunca fizeram uma final da Taça. Exatamente. E eu quero saber qual é o comportamento de muitos desses jogadores numa final da Taça. Portanto, antes de se apontar o dedo a um miúdo, a um jovem como o Diogo Pinto, tem que se perceber quais são as características dos erros e do jogo em si, ou do jogo e daquilo que ele fez, da exibição dele. As características da exibição, qual é o contexto em que está inserido esta exibição, e perceber um bocadinho. É claro que se ele nunca teve uma situação daquelas com 40 ou 50 mil pessoas a ver, mais 3 ou 4 milhões a verem na televisão, o rapaz se calhar tremeu ali um bocadinho e não teve decisão. A decisão é uma das situações mais importantes no futebol, mas nós vemos jogadores com 3 ou 4 ligas de campeões já no palmarés e se calhar também têm falham. Erros, também falham, também não sabem o decidir o último passo. Só que no guarda-redes ele é o último. Mas muitas vezes há os jogadores do meio campo ou da frente, mais um toquezinho e vai para fazer a finalização e não marca, e nós dizemos, este gajo falhou. Pronto, claro que falhou. Dani, irás comentar o Real Madrid-Dortmund, quem será o guarda-redes? É Courtois ou Lunin? Ok, se for Lunin, será uma experiência em Wembley. Nunca jogou uma final dessa. Nunca jogou uma final. Se bem que tem feito uma Champions inacreditável. Mas o Lunin tem mais jogos jogados e já tem mais bagagem que o Diogo Pinto, que só teve 2 anos. Já agora tu falaste nisso, não se esqueçam que atrás de mim, do Dani e do Alex, estão a passar os jogos que nós vamos ter que adivinhar no 1x2. E antes de eu vos fazer outra pergunta sobre o clássico, aqui mais em destaques individuais, pela positiva, a Daniela Dias, uma das pessoas que nos está a ouvir, uma das nossas ouvintes, diz que o Sporting é grande, mesmo tendo perdido a Taça de Portugal, jogar quase 120 minutos com menos um. Alex, eu não consegui apanhar o resto. E fomos perder por causa de um penalti. Fomos grandes. Ou seja, este desabafo da Daniela toca no que estamos a falar desde o início aqui. Sim, mas fomos perder por causa de um penalti, é uma situação de jogo. O Sporting só não marca... E é uma situação de jogo que vem de experiência, que vem de desconcentração. Não é só dele. Claro. Quem é que faz o passe? Exato. Como é que aquele passe entra? Mas 5 minutos antes entrou um passe igual para o Evanilson. Sim, pois foi. Não, aquele passe não foi uma coisa que aconteceu só naquele momento do jogo. Há que fazer uma análise muito bem. E não só cair em cima do miúdo. Exatamente, não é só. E o Sporting não deixa de ser grande por perder a final da Taça. o percurso até à final da Taça tem muito mérito. É extremamente difícil conseguir ultrapassar, porque há muitas situações que acontecem. Tu na final da Taça apanhas equipas que normalmente não apanhas, porque não têm a mesma qualidade, não estão ao mesmo nível, mas
em termos de querer e de determinação e de vontade, se calhar tem muito mais do que tu quando chegas a um jogo desses. A taça, É uma outra para esses são jogos únicos, sim. muitas vezes. Então, às vezes é muito difícil ultrapassar essas equipas, não se calhar pela qualidade de jogo deles, mas pela determinação, pela garra, pelo querer, pelos níveis de concentração que essas equipas muitas vezes conseguem demonstrar. Portanto, há que fazer uma análise mais global e ter uma visão mais global daquilo que acontece durante uma temporada. Não é só porque o Sporting perdeu este jogo que passa a ser claro, obviamente. Mas eu acho que é muito importante não ter este relaxamento. Esse relaxamento, esse dizer assim, pronto, mas continuamos a ser grande, perdemos, mas continuamos a ser grande. Não, tem que se analisar muito bem este jogo e porque é que se perdeu esta taça. E o Ruben Amorim irá fazer nesse crescimento. Numa temporada em que o Sporting apresenta os níveis, eu acho que deveria haver uma exigência ainda maior. E o Sporting tem. Achas que daqui para a frente poderás ver isso? Acho que sim, acho que tem que ter. Mas tem, mas não teve agora neste jogo. O Ruben disse, não foi? Dani, tu estavas a dizer que na conferência de imprensa pós-jogo. Eu acho que este jogo, o Sporting não... Porquê que o Sporting não apresentou tanto futebol? Porque foi um jogo de duas partes, tendo em conta a expulsão de Saint Just. E porquê é que ele é expulso? Por uma decisão de Diogo Pinto que hesitou. Não, porquê é que o Saint Just é expulso? O Saint Just é expulso corretamente. Não é isso. Mas porquê? Como é que começa a jogada? Sim. De onde é que entra o passe? Quantas vezes esse passe entrou durante a época na equipa do Sporting? Na profundidade entrou menos. Os 3 defesas do Sporting, quantas vezes deixaram esse passe entrar? Pronto. E melhor, atenção, e aqui deixa-me dar-vos um dado. Mas nas costas do Coates. Claro. Pronto. Sim. E aqui, o Santos Justo é expulso. E aqui, atenção, preparação. Mas o Santos Justo é expulso porquê? Porque teve que ir no risco já. Mas eu dou mérito. Eu mesmo assim, eu acho que este Sporting foi bem trabalhado ao longo da época. Está em clara ascensão. E estarmos aqui a falar de uma final da taça é com todo o mérito terem chegado lá. Eu percebo o que o Dani está a dizer nisto, que é para o futuro, e nesta ascensão que o Sporting está, sem dúvida, isto também pode ser bom para aprender para esse crescimento. Claro, ia dizer assim, ganhámos o campeonato, então agora vamos ganhar a taça. Ganhámos a taça, agora vamos ganhar a supertaça. E para o ano vamos ganhar mais e agora queremos na Champions, o que é que fizemos este ano? Para o ano queremos mais. O que é que fizemos na Liga Europa? Para o ano queremos mais. Tem que ser assim, um clube como o Sporting, o Benfica e o Futebol do Porto, para o ano, vão estar aonde? No Mundial de Clubes. Quanto dinheiro é que vão receber? 50 e tal milhões só para entrarem. E o Sporting? 40 milhões por estar na Champions League. Como é que depois o Sporting quer lutar? Estas coisas, parece que foi suficiente vencer o campeonato. Parece que já foi. Foi espetacular, foi uma coisa extraordinária. Mas tem que se continuar a ter uma exigência. A bater nessa tecla. Estes clubes grandes, se querem manter, se querem ter capacidade de apostar na formação, se querem ir em termos internacionais e lutar com os grandes... Com a capacidade financeira que os clubes têm, na Europa, têm que manter esta... E o Gyökeres e o Ruben Amorim, ao ficarem, demonstra a exigência que o Sporting também está a ter. Bom sinal. O Ruben, em princípio, fica com o presidente Frederico... O Gyökeres não sei. Acho muito difícil o Gyökeres ir por 100 milhões sem Champions League. Por isso, sendo a maior referência do Sporting, na Champions League, na próxima época, penso que seja a melhor decisão. E Dani, só uma parte, porque para os benfiquistas nos ouvirem também, deixem-me só dar-vos aqui este dado para a mesa, na minha opinião, e deixo isto para vocês os dois também. Eu acho que ontem, da parte do Porto, pela positiva, há 3 destaques que eu gostei muito de ver. Um, que foi o Zé Pedro na missão difícil que teve. 2, o Alan Varela, que, mais uma vez, mostrou-nos ao que veio. O Alan Varela, no início, toda a gente tinha expectativas elevadas para o Alan Varela. Eu próprio já o tinha visto muitas vezes no Boca e gosto muito do Alan Varela. 22 anos ainda, atenção. O Alan Varela parece que tem 25 ou 26, tem 22. E ontem, numa final, num jogo desses, acho que demonstrou tudo aquilo que pode ainda dar mais ao Porto. Sim. O terceiro destaque, e era aqui que eu queria dar este mérito, Francisco Conceição, com ele em campo, o Porto é sempre melhor, sempre mais perigoso, e eu consigo perceber por causa disto, e já lá vamos à convocatória da seleção, porque é que o Francisco Conceição foi convocado, porque é um jogador com características únicas e que, entrando do banco na seleção, pode dar esse... E Taremi, dos melhores jogadores na era, Francisco Conceição, acabou em beleza, o Taremi, Otávio, Taremi, 4 épocas. O penalti a resolver e a dar um título ao acabou em beleza. Vocês concordam que foi por minutos, aqui? Ou seja, para além do mérito coletivo da preparação do Sérgio. O Alan Varela, tal como o Nico, são 2 jogadores que foram trabalhados desde o início quando chegaram. O Sérgio Conceição não os meteu logo a jogar. Aliás, houve ali uma altura em que não eram eles que jogavam. O Eustáquio foi tido lá muito na primeira parte da época. E ele disse, eles ainda não perceberam o que é treinar no Futebol do Porto. Como é que eu quero que eles joguem, como é que eu quero que eles demonstrem nos treinos a capacidade para serem aposta nos jogos. E o Sérgio nisso, ele não se importa de esperar, e se calhar por isso é que teve menos 18 pontos
do que o campeão. Porque não se Porque sentia preparado. porque teve que. E houve Agora, uma mudança tática à meio da época para o mas 4-2-3-1. ganha esta taça com um Alan Varela a jogar como o Sérgio Conceição quer. É verdade. É verdade. O Chico Um mérito Conceição enorme. também. O O Francisco. PP a ser adaptado a meio do jogo, a Sim, jogar a lateral lateral. direito. O PP Tinha foi um amarelo, jogador que o João quando Mário tinha amarelo. Verdade. E Já foi uma estavam boa os decisão. jogadores todos do Sporting a E pressionar ele o árbitro. bem, a Boa experiência decisão. mais uma Claro. vez. Exatamente. Tal e qual. 11 títulos em 7 anos. E a perder e empatado um igual. Estava sim, empatado sim, e mete mais um avançado. Tal E e aí encosta o Sporting completamente lá atrás. Junto aos dois. Junto aos dois lá na Evanilson. frente e Mas pronto, e obriga. o Dani deu aqui uma ajuda e é um facto. O Benfica é um dos 8 clubes no mundo a estar presente na Liga dos Campeões e no Mundial de Clubes. Atenção. 40 Isso é muito milhões importante. devido a estar na fase da Liga dos Campeões Opa, e 50 milhões por estar agora Já viste? no Mundial de Clubes, que todos nós sabemos. Benfica e Porto irão vencer Palmeiras, Flamengo, Isto é uma- as equipas Al Hilal. brasileiras. Al Hilal, Exato. Portugal E por aí fora. irá vencer. Já viste os valores Importantíssimo. o que dá, Se vencer o que dá é uma 100 equipa milhões. como o Benfica e o Futebol Clube do Porto quando estão a preparar a temporada. É verdade. Não, dá uma almofada gigantesca. Não, Isto mais, é uma, caso do Benfica mais são um quase ponto de 100 lança. milhões. Mais um ponto de Só para lança. estas duas Porto, por entradas. exemplo. Quiçá no Benfica. Já agora, para quem está lá em casa e não esteja tão atento ao fenómeno, o Benfica garantiu ontem essa presença não é na fase de grupos, na fase de na Liga. de Liga dos Campeões, porque a Atalanta partiu para as últimas 2 jornadas da Série A. A Atalanta tem uma jornada a menos, que ainda vai completar contra a Fiorentina, que também está a passar ali atrás. A Atalanta precisava de fazer 2 pontos em duas, no mínimo Acabará 2 no pontos. top 4 da Série Para A. acabar no top 4, neste caso à frente do Bolonha, que perdeu o seu último jogo. A Atalanta ganhou, portanto, dissipou logo as dúvidas, ganhou 3-0 ao Torino e, portanto, o Benfica, por causa disso, por questões de ranking, de posicionamento no ranking, o Benfica está em 14º lugar no ranking da Liga dos Pote Campeões. 2. Vai para o pote 2, diretamente para a fase de Liga da Liga dos Campeões. 5 equipas da Série A irão estar presentes nesta Na Liga dos próxima Campeões. fase da Liga dos Campeões. Verdade. Muito mérito. Falando- Gasperini. Falando do Benfica, e em ponto de ordem da mesa, deixo para a mesa para nós os três, que é não só o Benfica garante esta presença via Atalanta, mérito Atalanta, na Liga da Liga dos Campeões, é assim que se chama, volto a dizer, como Rui Costa assumiu publicamente a manutenção de Roger Schmidt. Roger Schmidt vai para a 3ª época no Benfica. Quão importante será isto, tendo em conta, ou seja, esta conjunção de fatores, manutenção do treinador, portanto, manutenção do projeto e Liga dos Campeões. É extremamente importante a forma como o Rui Costa agora assumiu e se calhar já tarde, depois os analistas Da comunicação. cada um diz a não é? sua, cada um diz a sua, mas se calhar há que dar algum mérito ao Rui Costa, né? Foi Pelo dos assumir, não é? foi um dos melhores jogadores portugueses. Uma decisão Sempre. difícil. Jogou nos melhores clubes do mundo, jogou na seleção, tem uma experiência extraordinária, é um bom dirigente, Companheiro de equipa de Dani. conhece como ninguém o futebol. Se ele achou que aquele era o momento, eu dou-lhe o crédito. Há muitos que não, mas que, pronto. Consegues ver o crescimento do Benfica para a próxima época? Eu consigo, acho que sim, eu acho que tem tudo, como a continuidade permite isso, permite-se olhar para o futuro e prever. Agora, os adeptos não estão com o Benfica, não estão com o Roger Schmidt, Certo, atenção, certo. não estão com o Benfica, não estão com o Roger Schmidt, acham que o Roger Schmidt já não presta Não e dá. tal. Eu Estão não com o consigo Rui perceber Costa. como é que na primeira temporada, mas eu também não entendi este ano e tive muita dificuldade, também porque a comunicação do Roger Schmidt foi Deixou muito mais fraca. vulnerável, não é? Deixou mais vulnerável e ele próprio não nos explicou muitas vezes aquilo que nós queríamos ouvir e aquilo que acontecia dentro do campo. E muitas vezes ele também foi perentório em dizer que o Benfica jogou desta forma. O Benfica jogou muito bem. Sim. E nós tínhamos visto o jogo e via-se perfeitamente que o Benfica não estava a jogar tão bem Até como porque tinha jogado na sabíamos época que o próprio anterior. Benfica de Roger Schmidt podia Eu dar acho mais. que faltou com ele próprio. assumir durante a temporada que houve erros estratégicos em termos de jogadores que vieram e que não eram aquilo que o treinador queria. E o Cockchu até é a posição que quereria No jogar. final acaba muito bem. Mas Álvaro Carreira, já jogar mais temos a assim. confirmação que irá ficar até 2029 nesta equipa do Benfica. Eu considero que vai ser um verão muito ativo, entradas e saídas. Vamos ver quem irá entrar e sair. Sim, isso. Estou Ficará muito para a curioso. silly season, exato. Mas já Santiago viste, mas, por Jiménez exemplo- não creio, acho que o preço já está Não, nos esquece, 40, não. 50, 60. Mas há um jogador que já está no Benfica e foi de empréstimo para a Dinamarca. A Andrea Scheldrup foi nomeado o melhor jogador Jovem. da Liga Dinamarquesa, ok? 11 assistências,
10 gols esta época. A segunda volta, sem dúvida alguma, merece ser exaltada e por isso é que foi convocado pela primeira vez pela seleção Principal, norueguesa. sim. Ok? Isto já começa a ser um nível preparado para ir para o Benfica e conquistar a posição. Jogaram onde? No lugar do Di Extremo Maria ou do direito. Neres? Extremo direito. Neres, eu acho que o problema é Neres, esse. eu acho Chega que o cá e Neres não joga joga. atrás do ponta. Atrás do Neres? ponta de lança. Nunca. Nunca Pai, a extremo direito. Consegues ver o Neres a jogar? O Neres não. Consegues ver o Neres Neres não. a Não, jogar? não. Eu acho que vai ser Kokshu Nunca all the way. O Neres não Nesse pode lugar. jogar atrás do ponta de lança? Nunca jogou. Jogou sim no Benfica. Não. Ele jogou o Neres, a melhor fase do Neres com o Roger Schmidt. Tu falas de uma fase, eu lembro que a qual é que estás a dizer. Ah, Dani, vai ver, confia. Há uma fase, é no primeiro, até te digo já, há um jogo que eu tenho na cabeça, que é, não foi atrás, foi mais ao lado, mas pronto. Mas- É Neres e Gonçalo Ramos contra o Bruges no jogo fora, isto na Champions passada, mas eu, aqui tenho que estar com o nosso convidado, eu vejo o Neres a jogar muito mais à direita ou então à esquerda. O Neres, No linha, não é? E para cima. joga como extremo direito, como começou no Posição Ajax. Posição natural. Não achas que é Posição Kokshu, natural, Alex? sim. Esse é. Acho que nos podemos concordar Olha, os três, o Kokshu. Kokshu a Sim, jogar, sim, sim. desde que reivindicou o seu posicionamento dentro do campo e deu uma entrevista. Aliás, eu hoje acordei e tenho duas mensagens de duas televisões, da ESPN e a nós. São a ESPN, a de desporto, Sim. e a nós, que é o canal mais importante na Holanda, a pedirem-me para eu falar sobre o Kokshu. Portanto, ele teve 4 anos no Feyenoord, capitão, e deixou uma marca tão grande. Slot, sim. Deixou uma marca tão grande Verdade. que agora, por causa do europeu e por causa da temporada que ele fez, querem que eu comente Em que ponto é que ele está? como é que ele está e o que é que aconteceu, como é que foi e isso tudo. Portanto, Gosto de como falaste. Jogador o- importante para a Turquia. a importância deste jogador, a importância que ele teve no Feyenoord e aquilo que ainda não teve aqui no Benfica, Verdade. mas que pode ter. Portanto, Verdade. e é isto que eu ainda não entendi. Como é que há certos jogadores que noutros sítios conseguiram ter uma continuidade e um aproveitamento tão grande e aqui não estão a tê-lo. Schmidt, por vezes, é tirá-los do lugar, pelo menos com o Kokshu. O Neres a jogar na esquerda não é a mesma coisa Não que rende o o Neres, mesmo cá à direita. que não é. E E o Tiago Di Maria Gouveia. de um lado e o Neres do outro também não dá para a equipa. É muito complicado ter estes dois O jogadores equilíbrio, não é? que defendem muito pouco. Portanto, Não tens Auschwitz ali. é isto que a equipa do Benfica tem Tem que se encontrar, tem não é? que se encontrar, Sim. porque encontrando e dentro do plantel, mesmo com a saída do Rafa, eu acho que existe a qualidade Eu do concordo plantel muito para a equipa ser mais poderosa. Também vês isso, Os Alex, como o jogadores da Dani, vês posição esse natural, crescimento. extremo direito, para dar um contexto, Sheldrup, Rollreiser, David Neres, Tiago Gouveia, João Rego e Prestiani O até. Rego também é mais meio campo. Extremo Tu vês direito. o João Rego e o Prestiani a jogarem já na próxima época? Não. ok. Estava a ver. não. Sheldrup. Eu espero mesmo que o Sheldrup tenha o seu tempo, porque eu acredito que consigo. também não é extremo. Extremo Vocês direito. vão ver o Sheldrup, a jogar, Dani e Alex, para a próxima época. Com minutos? Tu dizias que achas que pode não Quem? ter tantos minutos o Sheldrup. Sheldrup. Eu vi Vais quando ver ele chegou, estava muito jovem, fez um trabalho de reforço muscular, que é extremamente importante para um jovem como ele, que não estava tão habituado ao choque, às disputas, sim, ao pegar na bola e aquela leveza que ele tinha para passar entre os adversários com classe, e parecia assim um jogador muito leve. Mas aqui começou a apanhar ali com alguns duelos e com algumas situações Pois. de disputas de bola mais fortes e começou a perder. Acho que ganhou isso ainda cá no Benfica. Houve esse trabalho muscular, eu lembro-me de ter visto, e ele próprio também assumiu isso nas poucas entrevistas que deu. E depois esta continuidade que se falava aqui lá na Dinamarca, Voltar a ir que jogar. voltar e estar a jogar, que é isso que eu acho que é muito importante nos jovens com a idade deles, com o potencial e com a qualidade. Se não tiverem a jogar, para eles é uma frustração enorme. E estes miúdos têm que jogar, Claro. seja em que patamar for e em que condições forem. Portanto, a criar o cenário ideal para eles continuarem a evoluir e não criarem-lhes barreiras. Exatamente. Onde a frustração toma conta deles e depois... Nem desenvolvem. E depois, porque é que eles não dá? Porque é que não dá? Porque não joga. Exatamente. Não se mostra, não desenvolve, não está motivado. E Isso é, E claro. depois vê o outro ali, mas porque é que aquele está a jogar e eu não estou? Exato. É verdade. É. Mas porquê? Porquê? Qual é a razão? E ainda por cima, e tu enquanto jovem, isto é no futebol como na vida, tens mais expectativas, tens mais Claro, ganas, claro, tens mais sim. e queres Claro, mostrar. E o exemplo, e se não claro, mostras, se não claro, se tiverem de mostrar, vais É mostrar vais para o outro abaixo. lado. E o exemplo claro disso, de quem agarrou o lugar e mereceu, foi Chico Conceição. Na mesma posição, e notou-se a preparação física para estar agora convocado no Europeu 2024, que merece
Chico Conceição merece também estar na convocatória de Parece, Roberto e atenção, Martínez. E atenção. Sai Bernardo Atenção. Silva. Não. Eu Sai entro, Bernardo. não, em jogo, se sair Bernardo Silva, bem, em não te jogo, assustes, Dani, não te desculpa. assustes. Em jogo, se sair Bernardo Peraí, Silva, parou. eu gosto do Chico Para. Conceição entrar. Não, eu gosto dele e eu acho que em certas e determinadas situações, tanto no decorrer do jogo como em partidas difíceis, Sim. o nosso jogo no Mundial em que somos eliminados era um jogo desses, não abre latas. Olha, o jogo com Marrocos, e bem, muito bem lembrado. É verdade. Era preciso teres um jogador com estas características. É um Eu jogo tava- desses. É um jogo desses, Flashback, já precisas. estava a ter É flashback. que precisas. É verdade. Eu acho que o nome do Chico Conceição, obviamente, foi um dos nomes mais discutidos porque foi um jogador que entrou nesta última leva de Roberto Martínez, Sim. para o último estágio, digamos assim. Mas para mim, concordo com vocês, faz todo o sentido. O Chico Conceição, com o empréstimo ao Ajax, Sim. onde não jogou como ele queria, mas que esteve lá fora e uma experiência sim. fora acaba sempre por fazer crescer um jovem como ele. E com o que aprendeu com o que cresceu a Não nível falava físico. inglês, não falava inglês. Eu falei com o Sérgio e falei que na Ele não Holanda, falava falei- antes de falar. Ele não falava inglês, falava francês, porque o Sérgio esteve na Teve no Bélgica Nantes, e tal. depois no Nantes, Sim, Standard portanto, e depois... e ele miúdo, então o francês era a segunda língua. E isso, quer dizer, ele não falar holandês e não falar inglês, Faz a fala com quem? diferença. Exato. Exatamente. E mesmo Exatamente. assim eu vi algumas imagens e tal, e como eu sigo o Ajax e como tenho uma boa relação, Eu também sigo as Com o redes sociais do clube Ajax, gosto de ver. e via, via ele com estrangeiros, Uhum. só com argentinos, Não com os da brasileiros. casa. Sim, sim. E eu Isso acho que esse fica crescimento difícil. de vida fez-lhe bem. E esta época no Porto, Uhum. ele cresceu fisicamente, Sim. ele cresceu taticamente. O Francisco Conceição, E nestes últimos dois... e a decisão. Na decisão. Sabes quantas vezes ele pegava na bola e era pumba. Não, mas isso é porque ele E- está a a começar cabeça a no chão, não é? titular. Olhos no Ele está a chão. começar tentar a titular. É porque ele ele agora está a sair com do ritmo banco. também. Ou seja, mentalmente, E tem mais tempo de não jogo. tem de apressar. Não tem de apressar. É completamente isso. Não tem que mostrar Isso. naqueles 10 minutos que é muito bom e que vai resolver, não é? Exatamente. Tem essa Agora tem 90 regularidade. minutos para o Sim, fazer sim. e isso ajuda também na decisão. Pode Mas claro. nota-se muitas vezes, ainda ontem, no final da primeira parte ou qualquer coisa, mas no momento em que o jogo estava prestes a terminar, Sim. primeira parte ou qualquer Uhum. coisa, acho que era a primeira parte, e ele não tenta Sim, sim. chutar, cruza. É verdade. E até acabou por ter um cruzamento difícil, um cruzamento. Ele cruza muito bem. Ele cruza Ele cruza muito muito bem. bem. Tinha dois jogadores à sua frente. Eu já o vi numa situação daquelas, num momento idêntico, Há ele uns a pegar na tempos. bola, ele a pegar na bola e a tentar fintar os dois. É verdade. E se calhar em esforço Uhum. conseguia um passo ou um cruzamento, ou então tentava rematar e batia na alguém, ou a bola ia para cima, Sim, sim. para fora, sem nexo nenhum. Ontem, não. É Sim. verdade. Alex, pergunto-te a ti e depois chutas a bola para o Dani também. Em relação à convocatória de Roberto Martínez, para ti, quais é que foram as tuas grandes dúvidas? Ok, a ausência de Pote é uma ausência gigante, obviamente, pelos números, pela importância que ele tem como numa equipa campeã, mas honestamente eu quero ser positivo numa último podcast aqui e eu quero dizer, isto é uma das melhores seleções portuguesas que eu alguma vez vi e eu acredito que nós somos um dos principais protagonistas nesta próxima competição. Eu também acho. Um apuramento imaculado, 10 jogos, 10 vitórias, 36 golos marcados, só 2 feridos. Nós alguma vez vimos isto? Eu acho que não. E Bruno Fernandes vai para este europeu a querer pois agarrar vai. e mostrar ao mundo que eu sou um dos melhores médios no mundo. Porque há muita gente que duvida disso, da capacidade dele, Vão ver- devido vão ao ver o contexto passo de que ele Manchester United. Vamos ver o Bem, passo o que ele passo, faz. ainda agora, exatamente. E agora, Na final da quem Taça vê da o segundo Inglaterra. gol do Man Exato. United para Kobe Mainoo, que também estava no sítio certo, à hora certa, Bruno Fernandes imaculado. 99% 15 golos, dos jogadores rematavam 3 ali. assistências numa má época. Numa má época. Sim, numa má época, exato. Exato. Os standards do Bruno são Ponho-lhe outros. dizer uma questão. Pepe é Diz-me. convocado, mas não pôde jogar ontem. 34 jogos esta época, Dani. Mas por Não, não, mas- 41 mas, anos. mas espera aí, os jogadores importante. lesionados não vão para a seleção, para não? Ele não foi está com o Roberto lesionado. Martínez? Pepe não irá estar lesionado quando a seleção começar a jogar. Ah, é? Eu não acredito Então, nisso. Eu não e o sabia Rafael disso. Guerreiro? O Rafael Guerreiro, sim, eu percebo, mas já é uma posição diferente. Espera aí, Roberto Martínez o que é que disse? Que os Falamos jogadores aqui dos lesionados- critérios de Roberto Martínez, não é? Os jogadores lesionados não vão à seleção, não é? Mas como é que nós não Rafael vemos... Guerreiro, Mas Dani, tu melhor digo que já, ninguém para mim é sabes Gonçalo a Inácio. importância da veterania ter um Pepe e um Cristiano mas não Ronaldo estou a falar lá. disso. Até o Dani Alves foi convocado Não, pela mas- seleção Não, o Dani está a pegar brasileira. neste não, caso não, do Pep para eu os não- outros exemplos. se me disserem isso, se o selecionador assumir isso e disser assim, epá, o Pepe, mesmo que não, o Pepe, eu acho que não vai fazer os 3 primeiros jogos seguidos, pode Ok. fazer um, Também e acho depois que não, descansa um e depois joga o Concordo. outro. Jogos de 4 em 4 dias, 3 Ainda em bem que 3 está dias de convocado o descanso. Pepe.
Eu acho muito bem que esteja convocado, acho que o Pepe é um jogador extraordinário e é um elemento importantíssimo dentro da seleção. Exatamente. Dentro do Futebol Clube do Porto já o demonstrou, dentro da seleção também o tem demonstrado e acho que vai ser muito, muito importante nos momentos e eu percebo e identifico isso como E ajuda ao Chico. eu identifico isso como algo de extrema importância para se alcançar o sucesso em situações como o europeu ou como o mundial. Estás a pegar nesse critério. Agora, para não outros gosto exemplos, não é é? que me atirem Pois. areia para os olhos. Se estão a dizer que o Pepe está bom para jogar e por isso é que vai para a seleção, ele tinha que jogar pelo Futebol Clube do Porto. Não tinha. Não, Não tinha. tinha. Mas o Roberto Martínez disse Porque que ele o estava Pepe bom. acrescenta valências. Ele disse que ele estava bom. Então quem é que jovem- mentiu? Ele disse que ele estava bom. Que diga assim, ele pode não estar bem para a final da taça, mas vai estar bem para o primeiro jogo de preparação ou mesmo para o primeiro jogo no europeu. Pronto, Mas, e fica Dani, tudo esclarecido. deixa ver se concordas Agora, comigo quando nisto. dizem uma coisa dessas, Dani, pá, deixa-me ficamos ver se todos na concordas. dúvida, Sim, ficamos sim. todos aqui a pôr interrogações. Quantos jogos é que o Pedro Neto fez? O Pedro Neto treinou, jogou 12 minutos. Nos últimos Desde 3 março. meses. Epá, Sim. Eu calma. concordo 100% Então, contigo. o Pedro Gonçalves, quantos jogos é que tem? Concordo. E o Trincão? Concordo. Portanto, então não E o nos Trincão? digam que os termos de seleção são estes. Não, Uhum. são outros. São porque identifica no Não. Pedro Neto as qualidades necessárias para em certos e determinados momentos, ele entrar. É uma escolha do Roberto Martínez. Pronto, então não diga que é porque o jogador está bem, porque fez 12 minutos nos últimos 3 meses e tal, e não Imagina. sei o quê. Ah, pá, Eu acho que, e não, eu tenho esta opinião, já tenho comentado mesmo fora daqui. Eu vejo o Gonçalo Inácio a fazer a grande dupla com o Ruben Dias, na minha opinião. eles vão jogar com 3? Para mim, achas que vai ser 3? Não quero um 4-3-3? E se for um 4-3-3, concordas que é Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes no meio Isso campo? para mim Dani? tem que ser esse meio campo. Palhinha, Vitinho e Bruno. E depois Não é? à frente, um Rafael Bernardo. Leão, Bernardo, Cristiano Rafa. Ronaldo, Bernardo Silva. Para mim era Bernardo, Rafa e Gonçalo Ramos. Será Mas eu Cristiano sou assim. Ronaldo titular no 6º europeu de carreira, melhor marcador de sempre é no europeu, 14 Cristiano gols. Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, não é? Exato. Irá ser titular. E bem fisicamente, Não, se estiver, e se estiver bem mentalmente e agora fisicamente. se metes o Rafael Leão e o Cristiano Ronaldo na mesma equipa, É mais tens dois difícil. jogadores que não defendem. O João Félix é melhor a jogar ao lado do Ronaldo, sim. Na minha opinião. Se Rafael Leão joga, Gonçalo Ramos talvez será a melhor Rafael Leão é opção. um jogador extraordinário, mas não defende. E tu disseste bem, Rafael Guerreiro joga melhor talvez com o Rafael Leão à frente a entrar. Não vai. Não vai. Exatamente, Não vai, é o Nuno exatamente. Mendes. Em princípio, a ala esquerda será Nuno Mendes e Rafael Leão. Se for a 3 centrais, sem dúvida alguma, a João melhor opção Félix. é Nuno Mendes à esquerda. O João Félix também entrar aí. Agora, nós não podemos hoje em dia ter jogadores que só têm um módulo. Com o futebol hoje em dia não se Só vai coaduna. para lá. Não Muito pode menos ser, não pode ser. neste A formato de competição a curta. reação à perda de bola vai ser um dos momentos mais importantes que a nossa seleção tem que ter Sim. e que tem que ter bem trabalhado. E não podemos ter um jogador em que perde a bola e continua a dar mais 2 ou 3 passos para a frente Nisso. ou que não reage imediatamente. Porque se o Bernardo Silva reage, se o Bruno Fernandes reage, São craques. e se estes dois jogadores reagem, todos têm que reagir. Uhum. É porque se há um que num segundo não reage, Já te matou a pressão. já desmontou completamente. Já te matou a pressão. Já te matou a pressão, exatamente. Sim, sim. É que mata mesmo. E por acaso, E esse passamos ponto, de ser esta equipa em que todos Equilibrada. acreditamos e que perspectivamos um europeu extraordinário para perdermos assim sem percebermos porquê. Completamente. achas que o caminho. Para fechar, eu acho que vamos conseguir ter esse equilíbrio. Espero. Acho que espero. Temos que ter. Temos que ter. Porque Temos tens que ter. 4 jogadores do meio campo à frente que vão fazer esse trabalho. Ou os jogadores põem Palhinha. isso na cabeça, ou então, eu adoro o Rafael Leão. O Rafael Leão, quando pega na bola, é uma coisa maravilhosa. E joga a rir, sem dúvida. joga a rir, É joga feliz, com um sorriso. É espetacular, acho muito bem. Agora, esse sorriso também tem que estar presente quando se perde a bola, quando a equipa perde a bola. Se do outro lado alguém perde a bola, ele tem que fechar. Se o treinador diz para ele fechar, ele tem que fechar. E tem que fechar imediatamente. E tem que estar preparado. Porque tem que seguir o exemplo destes jogadores que já estão há muitos anos nesse nível. Que ele está há alguns anos, mas não tanto Com tanta como os regularidade outros, com tanta não regularidade como os outros. Não é? É verdade. Portanto, Fizeste dois belos e casos, perceber Bruno isso, e Bernardo. Bruno e Bernardo, quer dizer, são Bruno e jogadores Bernardo. que podiam perfeitamente dar uma bola e eu faço maravilhas. Mas sem bola, corre tudo. Tem um compromisso a 100%. Isso já não pode acontecer. E eu acho que não pode. Metade ataca, metade defende. Não pode ser. E acho Não que pode o mote da nossa seleção para o Euro tem que ser este. Tem que ser este da exigência, porque nós estamos nesse patamar. A nossa seleção, Assim podemos ser campeões. num bom nível, se temos seleção para ser campeões europeus. Eu já disse aqui que acredito piamente nisso. Também eu. E acho que estamos nesse leque. Mesmo. Estamos nesse leque. Mesmo. Com Mas França, se com não, Inglaterra. mas se houver um jogador, seja ele qual Sem for, esse compromisso. não quero saber dos nomes, estão nas camisolas. Isso não me importa para nada e pensem o que quiserem.
e podem dizer, e tal, e isto, e o que é que um fazia, o que é que o outro fazia. Isso já passou, Sim. os tempos são outros. É remar para o mesmo lado. É remar para o mesmo lado. Exatamente. E se houver um jogador que tem um nome muito importante e que joga num clube, agora jogam todos, não é? Sim. Antes é que ainda havia tinha essa um ou outro diferenciação em maior. que havia alguma sim. diferença. Hoje em dia já jogam todos. Exato. E exatamente por isso, não é? Agora, não pode haver esse comportamento de estrela, tem que haver um comportamento muito humilde e é isso como tu estavas a dizer, remar todos para o mesmo lado. E se este jogador que tem uma qualidade extraordinária não der também resposta noutros momentos do jogo que são importantíssimos, então joga outro. E temos essa qualidade. Joga o outro. Porque há outras seleções que têm essa Joga união. outro. França, Alemanha e a Inglaterra de Southgate. Quantos anos é que o Southgate já está nesta Eu fiz seleção? alguns jogos agora do Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões, e eu havia jogadores, sim, mas o Vitinha já está com a moral e com uma maturidade tão grande que ele vai com a bola e tem 2 ou 3 jogadores para fazer passes e ele não passa obrigatoriamente para o Mbappé. Ele antes fazia isso. Ele antes passava. O Bernardo Silva também fazia isso. Cá, na nossa seleção, também obrigatoriamente parecia que tinha que passar a bola logo para o Cristiano. Já ganhou também essa coisa. Já há algum tempo. Já ganhou há algum tempo. E o Vitinha fez isso. Houve outros jogadores no Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain não ganha muitos jogos exatamente por isso. Porque os jogadores vão com a bola. Aqueles que têm menos moral e que ainda não têm o mesmo mais moral. passam logo ao Mbappé. Mesmo que seja o passo mais difícil. Colomboani, E é o Barcola. passo mais difícil. É o passo mais difícil. É verdade. Mas eles metem porque Exatamente, metem o Mbappé. E às vezes é um passo extremamente difícil e tens outro ali ao lado que é um passo simples, é uma coisa que pode até ter mais probabilidade de sucesso porque o jogador está melhor posicionado, mas não, quer meter a bola, muito difícil porque o Mbappé está lá. Tanto o Vitinha como o Nuno Mendes melhoraram muito a nível desse Aliás, o sentido. Vitinha é público, o Luís Henrique já vai dizer isso mesmo. Melhor média do Paris Saint-Germain para ele. Melhor jogador, melhor média do Paris Saint-Germain para ele. Dani, temos aqui um challenge para ti, surpresa. Nós fazemos sempre um para o outro. Neste caso, como vieste tu, és o nosso convidado, temos um de dois. Alex, temos um five-a-side, não é? Explica aí. O desafio de hoje da Betano é para o Dani e chama-se um five-a-side. Diz-nos a melhor equipa de 5 com que já jogaste. Melhor equipa de? 5 colegas teus. Ou seja, aí vocês vão matar. Pronto. É assim, temos uma alternativa. Temos uma alternativa, não é, Alex? Diz a alternativa. Então a alternativa... Se não quiseres fazer este, temos este. Caso não responda diretamente à primeira, o objetivo... Põe estrangeiros. É? Tá bom. Ok. Litmanen, Ronaldo Burr, Litmanen, Ronaldo Burr, Michael Laudrup, Albertini. Caramba. Na baliza. Mais. E Van der Sar. Van der Sar. Tu jogaste com Van der Sar, exatamente. Ele é que jogou comigo. Não. Eu era miudinho. Exato. Eu é que joguei com ele. E por falar nisso, conta-nos da tua experiência no Ajax. Com o Louis van Gaal. Com o Louis van Gaal e já agora, e perguntei pelo meio, e diferenças na época e de hoje em dia que tu vês, que és uma pessoa atenta a isso porque estiveste lá, do futebol português para o neerlandês. Mas também Van Gaal, primeiro, se quiseres ir a Van Gaal primeiro. O Van Gaal tem uma aura muito forte, é uma personalidade extraordinária, com muita convicção e muito convicto das suas ideias e acredita muito naquilo. E depois percebe muito de futebol. E às vezes é difícil que alguns jogadores consigam perceber aquilo que é a mensagem do Louis van Gaal. E atenção, que ele a comunicar... Hoje está um bocadinho melhor, mas era um bocadinho rude, era um bocadinho bruto. Exato, e às vezes as pessoas podiam perceber mal. Mas eu, como estava habituado a ouvir berros, não tive problemas nenhums. Foi mais um dia no escritório. Foi mais um dia no escritório. Não, lá também, lá, em todo lado. Foi em todo lado, mas pronto. Mas eu sempre o achei um treinador extraordinário e com ele aprendi imensas coisas que levo comigo, que assimilei e como ele desenhava os jogos, como os preparava, isso vi poucos. O José Mourinho, mas também não tive tanto tempo assim. Com o Van Gaal tive mais tempo e com ele sim. Com ele percebi muita coisa do futebol. Consideras o José Mourinho top 3 melhores treinadores de sempre? Sem dúvida. Ancelotti, José Mourinho, Guardiola? Ancelotti não conheço tão bem, Guardiola sim, Louis van Gaal e José Mourinho. Não há Alex Ferguson? Não. E há Carlos Queiroz, atenção. Carlos Queiroz, o que construiu em Portugal... Olha, mudou o curso das nossas seleções. Completamente. Basta ver os percursos da seleção e os Euros e Mundiais antes tive muitos anos com ele. Tive muitos anos com ele. E ele sempre também com treinadores e que são grandes amigos, como o Nel Vingada, que trabalharam juntos para a construção do que é hoje o futebol português e o modelo também de crescimento e de formação em Portugal. Atenção,
nós hoje estamos a viver sucessos que começaram Muito verdade. com ideias de Carlos Para Queiroz pegarem e não Vingado. neste dado do Dani e neste justo mérito ao Carlos Queiroz, vão ver os percursos da seleção portuguesa, Sim, sim. que muitas vezes nem chegava às fases finais de competições, Sim, claro. de Euros e Mundiais, pré Carlos Queiroz e pós Carlos Queiroz. E vão perceber a diferença que a nossa geração, minha e do Alex, já só viu Portugal no auge a lutar por títulos e a chegar às meias finais, mas não era assim Nós antes. tínhamos bases de crescimento que eram assim. Exato. Pirâmides ao contrário. Agora agora- são assim. Agora Exato. temos uma base enorme. E vamos direto Até ao ao funil, sucesso. não é? Exatamente. Mas Dani, nós precisamos da tua ajuda. Uma história, é? Porque as jornadas estão aqui a passar Mas atrás. não queres perguntar uma Vá. história? As jornadas estão a passar As atrás histórias não tenho. e as pessoas lá em casa querem as tuas previsões. Porque também irás São comentar poucas esta esta final. semana, são 4 só, Dani. Então, como é que nós sentimos em relação ao Real Madrid-Dortmund? Nos 90, Será isto é nos aqui 90. a X2. quinta? Eu Real Madrid acho- joga eu em acho que é casa, para o Real portanto é Madrid. Eu acho que é para o Real. E um O Real- resultado? Consegues Arriscas? É para um resultado. 2-1? Não, acho que 3-0. 3. 3-0. 3-0, porque depois de sofrer o primeiro, a eliminar, o Dortmund vai ter que ir à procura. Nós há bocado em brincadeira o Dani comentava-nos, vais para a sétima final a comentar a Aí, Champions, não é? sexta ou sétima. sim. Pronto, e eu assim, bem, quantas é que não foi do Real Madrid, não é? Exatamente, exatamente. Não, é que eles são extremamente fortes e mesmo quando estão apertados e quando o adversário está a ser superior, Estão sempre eles dentro do jogo, não é? com uma naturalidade. Quando há pouco falávamos do Diogo Pinto, é isto, a experiência. Eles estão habituados àqueles momentos. Ainda agora com o Bayern, viste? Então é um minuto aqui em Lisboa, no Estádio da Luz, a 1 segundo ou 1 minuto do final do verdade. jogo, estavam É a perder verdade. com o Atlético Madrid, rival maior Sim, rival sim, sim, da é verdade. história um Barça, dos maiores. Barça. Sim, Barça, sim, mas Estou não é a brincar na cidade, contigo, mas estou a na brincar cidade, contigo. mas estás na cidade. Mas tu falas em Aquilo- experiência, aos 23 anos de idade, o Vinícius Júnior já tem 11 títulos. Pois, já viste. Ganha a Liga dos Campeões, são 12 A experiência títulos. não é só a idade. Será não é que só ele a irá idade. ganhar a Ballon d'Or para Mas ti, olha, Dani? sabes que Vinícius? é um dos jogadores Eu também. que está nas, É um dos- está nas é um dos probabilidades, lá, é um está nos dos 4-5. Jude, Mbappé, Vini? Sim. Mbappé sim. depende do Tivesse Euro, escolher já um disse. entre os Sim, três, por aí, quem por aí. seria? Sim, mas sabes quantas vezes ele já esteve à frente de adversários de defesas muito Batidos? muito importantes, muito fortes, com experiência, com muita qualidade, já teve várias vezes. Exatamente. E aprendeu a Exato. superá-los. E a decidir. Quantas vezes já esteve em frente a um guarda-redes em situações a perder, a ganhar, o jogo a acabar, Uhum. 3 vezes situações contra o difíceis, City. situações muito complicadas. Já esteve muitas vezes. É Então, verdade. sabes o que é que o Ronaldo, o fenómeno, dizia? Epá, eu não meto-me à frente do guarda-redes. É a coisa mais fácil do mundo. Chego, espero que ele caia e depois marco o gol. A Para o Ronaldo simplicidade. Fenómeno era assim que ele E para explicava. 98% E das pontas de lança. ele diz, o Ronaldo, ele diz assim, quando estamos em conversas, ele diz assim, epá, eu não consigo perceber como é que os jogadores têm medo quando estão à frente do guarda-redes. Tem cara ao guarda-redes. Epá, é só esperar. Você espera, o guarda-redes vai cair e mete a bola. Mas isso é jogadores de uma É classe o Ronaldo, diferente. exato. É Ronaldo Fenómeno, Fenómeno. é Dani, é Epá, Rui Costa. Está bem, mas se tu fores ver, Sim. se aguentares até ao último, o guarda-redes acaba por decidir por ti. Exatamente. É verdade. Mas Van der Sar não. Van der Sar Também não. decidia. Também. Também o tinhas no chão nos treinos. Também davas Também umas teve que aprender. umas boas. Alex, tu vais como o Dani, vais nos Vou 90, um Real eu vou o Madrid. Real Madrid Isso também. vai contra É pá, o Real. claro. Real Champions League Madrid, é assim o nome deste clube, portanto não há Agora, dúvidas. tudo pode acontecer, não é? Oh, é futebol. futebol. É futebol. Agora, o Dortmund Então, pode ter um aliás, daqueles, por isso é que temos aqui pode ter um venceu o daqueles City. momentos, não é? O Man Exatamente. United só Exatamente. venceu o City. Perguntar-vos, Lá está o balão. há outra final É verdade. europeia antes, quarta-feira, há um Olympiacos cheio de portugueses contra a Fiorentina, que vai pelo segundo ano consecutivo à final da E a Conferência League. final é em Atenas. A final é em Atenas. Vais quê? Eu Olympiacos? vou Olympiacos. Eu quero o Olympiacos por causa dos portugueses. Exato. Também eu. E a Mas- Fiorentina não está grande coisa também. Nos 90 Mas minutos, os italianos, achas os que é italianos isso? são complicados. E é o segundo ano seguido com a final. Os Exatamente. italianos são complicados nas finais. Para- E são, falamos de são experiência? frios, depois vão jogar um jogo feio se for Cínico, se for necessário, preciso. cínico, E- sempre com 10 jogadores atrás da linha da Exato. bola, Isso é linhas Fiorentina fechadas. Agora, a capacidade Duas do equipas Olympiacos dar a volta a isso e ter a frieza E fez um percurso inacreditável. e o Olympiacos. paciência. Ter muita 100%. paciência Sim, no sim, jogo não destes. desesperar. Não desesperar durante o jogo. Sim, sim, passou com o Aston Eu estou Villa. como tu, eu gostava muito, obviamente, Claro, que porque o Olympiacos os ganhasse. Mas eu acho que este jogo é daqueles que vai a prolongamento, portanto eu vou X nos 90 minutos. Nos 90 minutos. Olha, vou Sim, Depois contigo. a seguir. Um 0-0 ou um igual, estás a ver assim, Sim. um jogo chato. Aliás, Nos não 90. vou contigo, vou ao Olympiacos. Vais all the Olympiacos, way? porque quem vence um Aston Villa que vai à Liga dos Campeões desde a primeira vez desde 82, Mas o Aston Villa do 83. Emery joga aberto, joga para o ataque. Unai Emery, Claro, Emery. mas é Unai Good Emery, é evening. verdade, Ele é conhece verdade. Good muito, evening. muito bem as competições europeias. Vais um Olympiacos. Um e Olympiacos. Tu vais Quem mais comigo, Dani? ganhou? Vou com o Olympiacos.
Vais também ao Olympiacos? Ora, Eu vou X nos 90, é aqui que eu vou ganhar um X2 da semana. Temos Estou para outro ver. jogo que envolve a Fiorentina, que é o Atalanta-Fiorentina. Para a Atalanta já está fechado, é uma questão de acabar a época em beleza, uma época histórica. Para a Fiorentina ainda pode contar ou não, dependendo daquilo que fizer na Conference League, na final da Conference. Atalanta-Fiorentina é o jogo e que tem a falta. preparação. Exatamente. E tem a preparação para o jogo. Como é que ele vai fazer? Vai pôr lá o 11? Vai rodar, não vai Ou rodar? vai rodar ou vai rodar? Exato. Pois, tudo depende um bocadinho disso. Eu vou Mas vejo a Fiorentina mais focada para esse jogo do que Palmeiras. e a Atalanta Eu vou ao mais. Atalanta. A Atalanta joga e eu aposto na Atalanta. Neste Mas, momento. Neste o momento estou assim. Gasperini não é? Neste momento estou assim. O Gasperini deu-me essa Percebo, confiança. percebo. O Gasperini, o Cup Miners, o Camaco. E só uma sim, nota, sim, o Ademola Lookman foi o 17º jogador na história do La Equipe a ter uma pontuação de 10 em 10. E foi o primeiro jogador isso. na história da Liga Europa a marcar um hat-trick na final. Surreal. Histórico. E foi. E falha o penalti. Exato. E foi o maestro de vencer o Bayer Agora Leverkusen. já viste a mentalidade de um jogador? Falha um penalti e depois faz um hat-trick? Impressionante. Surreal. Hã? Surreal. Com Há forte jogadores este ser, não é? depois. Hã? E outro jogador, e E abaixo. jovem. Sim. 26 E miúdo. anos. O que 26 tu, anos. só o que tu dizias, experiência não é só idade. E outra coisa na jogo. carreira Tens que perceber, demonstra quando- isso, Quando ele tu tens um Inglaterra. jogador lá para dentro, tens que perceber se ele está preparado ou não para estas situações. Há vários jogadores e há Sim. vários exemplos que um jogador está aos 25 anos, vais falar com ele, epá, o que é que faz? Epá, trabalho ali no café, ou tenho um restaurante, ou qualquer coisa. Epá, mas tu há 7 anos atrás Jogavas uma jogaste coisa- a final da Taça de Portugal, ou jogaste um jogo da Liga dos Campeões. Pois, mas depois a seguir, ou o jogo não correu bem, ou não houve continuidade, ou qualquer coisa. Portanto, não é só o jogador que entra em campo, é o ser humano também que entra em campo. É um ser humano que está ou não preparado para as incidências deste jogo, para aquilo que pode ser o que pode acontecer nessa partida. Portanto, podes ir para um caminho de sucesso e que é fantástico e que também tem os seus percalços, como podes ir para uma situação E eu negativa gosto como dizes. em que te deixa muito frágil. Porque Lookman teve uma carreira difícil no Everton. Teve. E temos outro caso que também deu muito sucesso esta época, foi Scamacca, que não deu certo no Olha, West Ham, bom exemplo. mas agora deu certo na Com o Atalanta, Gasperini. com 13 golos marcados e 7 assistências este ano. Sim. Este ano, Sem 2024. Fez muita diferença em Anfield. Olha, vocês falavam de jogadores fortes e fracos mentalmente e agora é a minha cota Hélio Varela, Alex, porque o último jogo AVS Portimonense perdeu em casa na primeira mão deste playoff de descida e subida, portanto se o AVS passar, o AVS sobe e para o ano está na primeira liga. 2-1, não foi? Foi 2-1, exatamente, sim. em Portimão. Fora. O Hélio Varela, que eu gosto muito, foi um jogador enquanto juvenil, eu sei que ele tem essa mentalidade para ir agora lá acima às aves e resolver o jogo. Eu vou Portimonense 2. Eu vou O Portimonense. Portimonense vai também. ficar. Eu acredito no Portimonense. Também acho que o Portimonense tem mais experiência. Já tem feito muitos jogos destes, já viste? Destes, Tem estar sempre ali resvesca medórico. Pois. Eu acho que sim. E tem ficado sempre. Eu acho que sim. tem E o ficado. treinador também, eu gosto muito do O Paulo Paulo Sérgio. Sérgio tem muita experiência. Claro, exato. Isso pode fazer a diferença. Vamos dois também. Alex, estamos agora a fechar o nosso último episódio desta segunda temporada. Dani, quero-te agradecer. Queremos-te agradecer por ter estado aqui. Acho que foi em beleza para fecharmos quentinhos ainda bem. esta segunda temporada com temas que nos dizem muito ao dia de hoje. E um desses temas foi o Euro, e é por isso que eu digo, ao longo do Europeu, eu e o Alex vamos estar aqui com a Hora B da Betano para fazer um acompanhamento durante todos os dias em que há jogos do Campeonato da Europa 2024 na Alemanha, que nós os três esperamos, obviamente, que Portugal vença e temos equipa para isso. E alguns vídeos antes. E alguns, vamos lá, estejam atentos às redes sociais da Betano, porque coisas estão a ser feitas, estão a ser cozinhadas ali pelo cozinheiro Alex e pelo sous-chefe Pedro, e portanto estejam atentos a nós. Da nossa parte, Alex, temos que agradecer a toda a gente, e foram muitos milhares que nos acompanharam ao longo desta temporada, desde agosto, desde a Supertaça, que vocês tiveram semana após semana, quer nas plataformas de áudio, quer no YouTube, quer nas redes sociais da Betano, a acompanhar, a comentar, a fazer perguntas, a participar, a elogiar e também a criticar, que faz parte. Portanto, obrigado. um grande abraço da nossa parte para esse lado, e não se esqueçam, durante o Euro vamos estar aí, estejam atentos a tudo o que se vai passar na Hora B da Betano, e antes do Euro nas redes sociais da Betano. Dani, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no nosso último da temporada. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço também, Um Dani. abraço, Abraço a obrigado. todos e Obrigado. até ao Euro. Obrigado.